Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais um episódio da nossa série sobre termodinâmica eu vou apresentar para vocês a noção de absorção de calor, né? No caso, no começo desse vídeo eu vou explicar um pouquinho os conceitos de transferência de calor, o que que é o calor em física, né? Então, o que que a gente define como calor, tá? Eu não vou explicar como é que isso acontece, né? Quais são os fenômenos que fazem isso acontecer, mas a gente vai supor que isso existe, que acontece, né? A gente tem uma transferência de calor, de energia, já vou explicar tudo para vocês, né? E como que a gente caracteriza tudo isso. Beleza? Então, eu quero que vocês pensem, antes de eu entrar nos desenhos que eu fiz aqui, que são quadrados, que vão se acostumando em termodinâmica, a gente desenha muitos quadrados, ou batatas, mais ou menos dessa maneira assim. Enfim, pouco importa. Eu quero que vocês imaginem um copo de café, né? Café quente, um copo de café quente que vocês botam em cima da sua mesa, né? E essa mesa está dentro de, por exemplo, o vosso quarto, né? Então vocês estão tomando um café no quarto de vocês. O que que vai acontecer com esse café? Vocês têm duas opções que vocês podem pensar. O café está bem mais quente do que o ambiente que eu estou, que seria o meu quarto. Meu quarto está frio e meu café está quente. O que que pode acontecer? Primeira opção, caso vocês nunca viram isso acontecer, talvez vocês pensem, o café vai esquentar o meu quarto. É uma opção. O problema é que o café ele é muito pequeno. Né? Então, como o café é muito pequeno, ele não vai ter calor, né? O café não vai conseguir transferir calor suficiente para esquentar a sala. Tá? Então, qualquer outra opção é que esse café vai esfriar. Ok? E é isso que vai acontecer. O café vai esfriar. Por que, que ele vai esfriar? Porque ele está cedendo energia para a sala. Ele está perdendo energia. Então, o calor é a energia que ele está guardando, né? O ambiente que está em torno dele é bem maior, bem mais gelado. Então, a energia vai sair do café, ok? Então, ele vai perder esse calor, né? Então, ele vai ficar mais frio, ok? Agora, se a gente pensar que ele está numa salinha bem pequena, onde o volume dele é comparável ao ambiente, o que, que vai acontecer? É que ele ainda vai ceder calor, né? Só que o ambiente também vai ceder calor. Então, na verdade, eles vão se equilibrar. Então, a tendência é achar a mesma temperatura. Beleza? Então, entrando um pouquinho mais no âmbito do vídeo, né? Então, sendo um pouquinho mais teórico, eu vou distinguir três casos, né? Então, o que, que seria o E aqui? Seria a temperatura exterior, né? Então, tudo que está em volta aqui é meu ambiente, né? Nos três casos. E TS é a temperatura do sistema. Então, o que é o sistema? Sistema nada mais é do que nosso copo de café, né? O objeto que estamos estudando, né? Então, o objeto que está perdendo calor ou recebendo calor é o que a gente chama de sistema, beleza? E a gente vai distinguir três casos. Então, o primeiro caso, essa temperatura externa é maior do que a temperatura do sistema. Então, como a temperatura externa é maior do que o sistema, e pelo desenho, e como o exemplo do copo de café seria o nosso ambiente, ele é bem maior, ou seja, o sistema vai receber calor. Né? Então, a temperatura externa, que é bem mais preponderante, vai enfiar calor no sistema, beleza? Então, ele vai receber esse calor aqui. Como é que a gente caracteriza esse calor? A gente caracteriza ele como Q, tá? Então, a letra Q é o que a gente chama de calor, né? Em inglês heat, é basicamente essa transferência de energia, tá? Então a gente nota ela aqui. Então aqui vamos ter a temperatura, o ambiente vai ceder energia, então vai ceder o nosso calor Q para o nosso sistema, beleza? Se eles forem iguais, né? Então se a temperatura externa estiver em equilíbrio com a temperatura do sistema, a gente diz que Q igual a zero, né? Então aqui Q ele é positivo, Q igual a zero, e se a temperatura do sistema foi maior que a temperatura externa, então o sistema está cedendo calor, Q, então Q está saindo, então Q é negativo, tá? Isso é muito importante em termodinâmica. Tudo que entra no sistema é um valor positivo, então Q está entrando no sistema, a gente está recebendo, então ele fica positivo. Se não tem nada, é nulo, aí é fácil. E se ele estiver cedendo, então está saindo do nosso sistema, a gente considera como negativo. Muito importante essa regra dos sinais, tá? Então receber positivo, ceder negativo. Ok, Nicolas, muito bem, eu entendi que ceder é negativo, receber é positivo, mas o que que é Q? Como é que a gente caracteriza Q? Para vocês que já viram ou me prestaram muita atenção, eu falei que Q é uma energia, né? Então, no sistema de unidades SI, a gente caracteriza a energia com a unidade do joules, né? Ou joule, né? Enfim, pronuncia como quiser. Então, vamos ter que a unidade de Q é uma energia, ela é definida como joules. Ok? Então, se a gente falar que temos uma transferência de calor, esse valor dessa transferência, né, que é muitas vezes dado no exercício, ou vocês vão determinar de outras maneiras,
é dada em joules ou joules, ok? Normalmente, historicamente, ela não foi definida com joules, ela foi definida como uma unidade chamada caloria, tá? E um ponto muito importante é que caloria com C minúsculo, tá? Então, o que significa uma caloria? Uma caloria era a energia necessária para 1 grama de água passar de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius, beleza? Então, eles mediram essa energia necessária para esquentar 1 grama de água de 1 grau Celsius, né, entre 14,5 e 15,5, e definiram isso como a caloria com C minúsculo, beleza? Então, a caloria é uma energia, né, C minúsculo. Ok? Por que eu estou falando C minúsculo? Porque vocês confundem muito com C maiúsculo, né? Então, caloria com C maiúsculo. A caloria com C maiúsculo é a energia que a gente utiliza na nutrição, beleza? Então, sai do âmbito do vídeo, tá? Então, não confundam. Na verdade, uma caloria com C maiúsculo nada mais é do que uma quilocaloria com C minúsculo, beleza? Então, ainda continua sendo uma energia, só que é outra unidade utilizada em outro âmbito, beleza? Então, não se confundam. Para facilitar a nossa vida, a gente sempre vai trabalhar com joules, beleza? E eles definiram que uma caloria é igual a 4,1868 joules, beleza? Esse valor vocês não precisam saber de cabeça, é só para vocês entenderem que existe historicamente outra medida, que é a caloria com C minúsculo, tá? E caso vocês estejam na Inglaterra, vocês podem conhecer também o BTU, mas aí é uma unidade imperial, a gente não vai trabalhar com ela hoje. Primeira definição de algumas que eu vou apresentar para vocês é a noção de capacidade térmica. Então, a capacidade térmica, na verdade, é o que? É simplesmente um valor, uma constante, né, que relaciona a quantidade de calor que é transferida com a variação de temperatura, beleza? Então, a gente define a nossa variação, né, nossa energia transferida, que a gente chama de calor Q, tá? E Q é igual a essa capacidade térmica que é notada C, tá? Então, como eu falei, é uma constante, que é proporcional à variação de temperatura. Então, C delta T. Então, Q igual a C delta T. Então, se vocês têm C, que pode é dado, é uma característica intrínseca do material, do objeto, tá? E vocês têm uma variação de temperatura, vocês conseguem determinar Q, beleza? Então, aqui, no caso, o nosso Q vai ser igual a C vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, C vezes uma variação de temperatura. Muitas vezes em termodinâmica é interessante a gente trabalhar com a massa, né? Determinar a massa de algum objeto utilizando a transferência de calor. Então eles definiram outra constante, que também é uma capacidade térmica, só que vai mudar a unidade, né? A gente vai ter uma unidade de massa a mais, então eles chamaram de capacidade térmica mássica, ou também conhecido como calor específico. Eu prefiro capacidade térmica mássica como nome porque faz a gente aprender menos coisa, né? Você sabe que é uma capacidade térmica, e aí quando vocês veem um nome mássica, vocês sabem que vai envolver uma massa, beleza? Então ela é definida da maneira Q igual a C, então a gente nota ela pequeno c, tá? Então a capacidade térmica mássica é um C minúsculo, e a tendência em termodinâmica é quando vocês têm minúsculas é alguma coisa que tem massa, e quando tem maiúscula é alguma coisa que não tem massa, no caso que a gente não considera massa, beleza? Então vai ser C vezes uma massa vezes ΔT, beleza? Então vocês veem que é bem parecido, né? Aqui temos grande C vezes ΔT, pequeno c depende da massa, então a gente multiplica pela massa vezes ΔT, e essa é a capacidade térmica mássica. Um ponto importante, que eu não vou entrar muito nos detalhes, mas é que vocês podem também achar a capacidade térmica molar, tá? Então, vocês não querem trabalhar com a capacidade térmica, vocês não querem trabalhar com a capacidade térmica mássica, vocês querem trabalhar com as moléculas, né? Então, com a unidade do mol, porque vocês são doidos, porque eu não gosto dessa unidade, mas enfim, vocês são... Enfim, você pode, é a capacidade térmica molar, então ela vai ser determinada exatamente da mesma maneira, então vai ser um C índice M, por exemplo, vezes o número de mols, né? Então, vezes alguma coisa em unidade de mol, vezes uma variação de temperatura. Beleza? Então, pequena parênteses aqui, caso vocês tenham algum exercício, principalmente em química, onde envolve a unidade do mol. E a última definição, antes da gente fazer um pequeno exercício simples, é o calor latente. Então, o calor latente é um valor que relaciona uma quantidade de energia com uma massa, tá? E esse calor latente, ele caracteriza o quê? Ele caracteriza todo o calor necessário para um objeto fazer toda a mudança de fase. Então, por exemplo, se a gente tem uma substância líquida para passar em substância gasosa, né, a gente vai caracterizar o calor latente, tá? Que ele é notado como L. Então, a gente vai ter a quantidade de calor transferido, né, a quantidade de energia transferida em calor, que vai ser igual a grande L vezes M.
beleza? E essa é a definição do calor latente. Infelizmente, termodinâmica é muitas definições, então individualmente elas são simples, agora juntar todas é um pouco complicado de fato. Então vamos resolver esse pequeno exercício, tá? Então a gente tem um anel de cobre, beleza? Com um diâmetro pequeno, grande D, e a gente bota uma esfera de alumínio dentro desse anel, tá? Então a gente diz que a temperatura dessa esfera é de 100 graus Celsius, eu não anotei, tá? Mas a gente está a 100 graus Celsius em um anel onde a temperatura é 0 graus Celsius. Beleza? Então a gente vai passar essa esfera de alumínio dentro desse anel de cobre e o nosso objetivo é, utilizando tudo que a gente aprendeu no último vídeo, então da dilatação térmica e o que a gente aprendeu no vídeo de hoje com a capacidade térmica mássica, determinar a massa dessa esfera de alumínio. Então, pode ser até interessante pensar que só com essas transferências de calor, né, então essas análises térmicas, a gente vai conseguir determinar a massa de um objeto. Beleza? Então vamos fazer isso. Então, primeiramente, vamos considerar em equilíbrio, tá? Então, em equilíbrio, a gente tem a igualdade do diâmetro do anel e do diâmetro da esfera, né? Então a gente vai ter o diâmetro que depende da temperatura, porque a gente conhece a dilatação térmica, né? Então grande D de T igual a pequeno d de T. Beleza? Então aqui eu lembrei para vocês a fórmula da dilatação térmica, vamos dizer, longitudinal, né? Então seguindo um eixo só, então temos a variação de comprimento igual ao comprimento vezes o coeficiente de dilatação térmica vezes a variação de temperatura. Beleza? Então aqui tá ΔL, mas o diâmetro também é uma distância, então a gente pode escrever isso como ΔD. Então a gente vai ter ΔD igual a D alfa ΔT. Beleza? Então eu vou isolar dt, então vai ficar d de t igual a d0, tá? Porque a ΔD nada mais é do que d de t menos d0. Então vai ficar d0 fator de 1 mais alfa, né? E qual que é? Então a gente está trabalhando com grande D, então qual que é o material de grande D? É o cobre, tá? Então a gente vai utilizar o alfa do cobre, né? Então vai ficar 17 vezes 10 potência menos 6 por grau Celsius, né? Então vai ficar alfa Cu vezes T. Beleza? E a gente tem a mesma coisa para pequeno d, né? Então vamos ter d de t, que igual então dessa vez d de 100, né? Porque a esfera está em 100 graus Celsius, então eu vou chamar de d de 100, fator de 1 mais alfa, dessa vez do alumínio, né? Então vai ficar alfa de Al vezes t menos 100, ok? Por que aqui a gente não tem um t menos alguma coisa? Porque na verdade é t menos 0. Né? Eu falei para vocês que aqui estamos em 0 graus, então vai ficar t menos 0, eu só escrevi t diretamente. Então vai ficar t menos 100. Beleza? Então, como eu falei que a gente tem essa igualdade aqui, né, porque a gente está em equilíbrio, então a gente vai fazer essa igualdade aqui. Então a gente vai ter que tudo isso implica que d0, fator de 1 mais alfa de Cu vezes t igual a d100 vezes 1 mais alfa de Al, então alfa do alumínio, fator de t menos 100, ok? E a única desconhecida aqui é o t, então a gente vai isolar t, então vocês vão achar que t é mais ou menos igual, depois de aplicação numérica, cuidado com as unidades, vai ficar 50 graus, 38 graus Celsius. Ok? Então a gente tem a nossa temperatura T aqui, né? Para a gente ter uma temperatura em equilíbrio. Então, o que seria o equilíbrio é que quando a gente passa a esfera de 100 graus Celsius no anel de 0 graus Celsius, ela não vai passar. Né? A gente vai ter exatamente o mesmo diâmetro, então ela vai ficar presa aqui. Então, essa temperatura tal que ele fique preso é 50 graus, 38 graus Celsius. Eu falei graus duas vezes, mas enfim. Só que aqui a gente quer achar a energia, né? Então a gente vai utilizar a conservação da energia. Então aqui eu escrevi para vocês que QP é igual a QR. O que é QP e o que é QR? QP é o calor perdido, tá? E QR é o calor recebido. E eu falei que eles são iguais. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem nenhuma perda de calor. Então tudo que é transferido da esfera é transferido para o anel e vice-versa. Beleza? Então a gente tem a gente tem a conservação dessa energia, tá? Então a energia ela não se perde. Então a gente vai ter a igualdade de Q. Então a gente vai ter Q do alumínio e Q do cobre. Né? Então vai ficar, se a gente utilizar a definição com a capacidade térmica mássica, porque a gente quer uma massa, vai ficar massa de alumínio vezes C do alumínio, pequeno c, né? C do alumínio, vezes 100 menos T, igual a M do cobre, vezes pequeno c do cobre, que igual a T, vezes T menos 0. Beleza? Então vocês vão isolar a massa do alumínio, que é isso que a gente quer. Então a massa do alumínio vai ficar igual a MCU CCU vezes T, e T a gente definiu, né? Sobre C do alumínio, fator de 100 menos T. Ok? Depois de cálculo feito, vocês vão achar que isso é 8,69 gramas.
beleza? Então assim a gente conseguiu achar a massa da nossa esfera de alumínio, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê com os próximos vídeos. Até mais.